Olha, gente, essa semana nós tivemos mais uma operação da Polícia Federal lá no Congresso Nacional e a ABIN nega que tenha tentado obstruir a justiça durante essa operação que eu mencionei da polícia. A Agência Brasileira de Inteligência, disse que as buscas estão extrapolando o mandado inicial do ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal. De acordo com a Polícia Federal, os investigados monitoravam algumas autoridades públicas e outras pessoas de forma ilegal, utilizando ferramentas de geolocalização de dispositivos móveis. A Polícia Federal está afirmando, inclusive, que a atual gestão da ABIN tentou dificultar as apurações. Alguns integrantes do governo estão cobrando a divulgação de uma lista com as pessoas que estavam sendo monitoradas. Esse assunto repercutiu ao longo de toda a semana, né? E eu quero entender para vocês o seguinte: em que patamar estamos hoje, hein, Maninho? Olha, hoje a situação é de apuração de um possível ataque à democracia a partir de dentro da utilização da máquina para investigação, para a arapongagem contra adversários políticos, inclusive o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, durante o governo Bolsonaro. Ou seja, é um instrumento absolutamente autoritário e antidemocrático, né, de você passar qualquer limite de utilização da máquina pública em favor do seu projeto político. Isso é um escândalo gravíssimo que precisa ser devidamente apurado e todos os envolvidos precisam ser responsabilizados. Não é a única peça que demonstra um caráter autoritário do projeto de poder bolsonarista. Pediu, Kawaguchi? Eu queria discordar respeitosamente. Eu acho que tem duas coisas que a gente tem que prestar atenção. Uma é mais uma tentativa do Partido dos Trabalhadores de desmontar o sistema de inteligência brasileira. E nisso está conseguindo até rachar a Polícia Federal. Qual que é a diferença dessa história toda? O que é a ABIN? Ela é uma agência de inteligência. Ela não precisa, que nem a Polícia Federal, por exemplo, ter um indício forte, uma prova contundente para abrir uma investigação contra alguém. Não, a missão dela é defender o Brasil, é defender o Estado. Então, qual que é o ponto mais... Vamos no ponto mais nevrálgico dessa história toda, que saiu a denúncia do ministro Alexandre de Moraes. Eles estão fazendo essa investigação contra a ABIN porque teria ocorrido uma suposta tentativa da ABIN de ligar Alexandre de Moraes e Gilmar Mendes ao PCC, ao primeiro comando da capital. Então, o que aconteceu? Eles falaram, isso é inadmissível, isso tem que ser investigado. Existe uma parte totalmente sigilosa, um suposto pendrive com um arquivo de Word que faria essa alegada ilação aí entre ministros do STF e o primeiro comando da capital. Agora, vamos pensar qual que é o papel da ABIN. Não estou falando que tem ligação de ministro algum com o PCC, não estou falando isso, mas vamos pensar que, hipoteticamente, houvesse uma tentativa de penetração de uma organização criminosa dentro do Supremo, por meio de advogados, por meio de ONGs. É papel da ABIN, sim, investigar isso. A questão é que isso é inteligência, não é uma coisa que eles vão fazer um processo contra alguém para depois punir. Isso é uma inteligência interna, é proteção do Estado. Eles têm que fazer esse tipo de investigação. Eles não devem tornar pública. Luiz, mas aí o caminho da investigação seria partindo do PCC e, eventualmente, você encontra alguma autoridade. E não partindo de uma autoridade tentando forçar uma ligação com o PCC. Não, mas esse é o primeiro ponto. Foi uma ONG representante de uma ONG supostamente ligada ao PCC que teve encontros ao STF. Pode não ter acontecido nada, pode ser que essa ONG não tenha nada a ver com o PCC, pode ser que não tenha, e eu quero crer que não há nenhuma ligação, mas seria irresponsabilidade da ABIN simplesmente ignorar o fato. Mas é papel da ABIN fazer esse tipo de investigação? É sim. Não é. E quanto a líderes políticos, a gente tá falando do presidente da Câmara, Rodrigo Maia, tá falando da Joyce Halsemann. Posso fazer uma complementação, mano? Posso, Pepe? Claro.
essa vinculação, essa tentativa de vinculação da advogada Nicole com os ministros Gilmar Mendes, Alexandre de Moraes e o PCC é um item da investigação. Isso. Eu li a decisão do ministro Alexandre de Moraes, eu li o parecer do Paulo Gonet, procurador, e a representação também que foi feita pela Polícia Federal. São 7 os fatos que foram apurados que envolvem a atuação paralela da ABIN, a atuação ilegal da ABIN para além dessa tentativa de vinculação. E só para não ocupar muito tempo aqui do nosso debate, mas nós temos ali apuração sobre o caso das rachadinhas no gabinete do Flávio Bolsonaro, senador e filho do ex-presidente. Investigação sobre tráfico de influência contra Jair Renan Bolsonaro. Então isso está provado que eles usaram um policial federal, vários policiais federais foram cedidos para a ABIN para trabalhar, e quem está falando isso não sou eu, é o que consta dos autos do inquérito, trabalhar de forma não republicana. Inclusive, nós tivemos a Polícia Federal do Brasil colocando policiais federais com drones para que o drone pudesse fiscalizar o ex-governador do Ceará. Policial federal para investigar e acompanhar um sócio ou ex-sócio do Renan Bolsonaro. Isso não pode ser tarefa de competência e da atribuição da ABIN. Então, a gente não pode ter uma análise simplista e falar, é o comunismo que está sendo combatido pela ABIN. Por que não? Nós temos uma atuação, uma arapongagem, uma atuação paralela de um órgão que é um órgão da nação em proveito próprio da família do ex-presidente e também contra adversários políticos. Pediu, Calguti. Não só sobre o que está sendo relatado, essa denúncia do Moraes, ela tem alguns pontos um pouco confusos. Ela diz que foram feitas aí essa suposta investigação para se criar relatórios apócrifos que fossem em benefício à família do Bolsonaro. Mas em nenhum momento a denúncia mostra como que foram feitas a divulgação desses relatórios apócrifos. Então, como que a família do Bolsonaro se beneficiaria com isso? Eu não estou falando que não se beneficiou, estou falando que o texto enviado pelo STF não mostra isso em nenhum momento. Pepe, por favor. Não, assim, os fatos que a Luciana colocou aqui são fatos gravíssimos, né? A ABIN não pode monitorar por meio de rede celular determinados políticos, né, sem autorização judicial. A nossa Constituição tem um regime próprio, não é? E o aplicativo que a ABIN supostamente utilizou para monitorar políticos e, por coincidências, né, inimigos políticos do clã Bolsonaro, não é, foi feito pela ABIN sem ordem judicial. Só por isso já vê a arbitrariedade da ABIN. Não dá para defender o que aconteceu. E eu tenho uma posição diferente da sua, Calguti. Eu acho que esse fato vai ajudar a fortalecer a ABIN. Por quê? Porque agora a gente tem que discutir como que a gente pode dar uma roupagem ao sistema de inteligência do Brasil que não possa ser utilizado de forma partidária e politicamente por qualquer pessoa. Então temos que discutir como que nós fazemos a ABIN virar de fato um órgão de Estado, não de governo, não é? É um absurdo, pelo visto, né, o presidente indicar o chefe da ABIN. Tem que ser alguém da carreira da ABIN. Então, com isso, você consegue discutir de forma muito mais evidente como que a gente consegue aperfeiçoar as instituições. Então, eu vejo que esse fato vai ajudar não a desmantelar o sistema de inteligência, mas a refundar o sistema de inteligência no Brasil. Deixa eu só concordar com o PP. Eu concordo. Seguinte, a ABIN não deve ser usada para investigação de opositores políticos. Concordo completamente contigo. Se for provado que isso aconteceu, deve ser punido. O meu ponto é que a ABIN não deve se abster de uma investigação só porque pode soar que é uma ação política. Até porque essas investigações da ABIN, elas não devem vir a público, elas devem ser feitas para proteger o país, mas nunca para atacar adversários políticos. Concordo contigo nesse ponto. Sim, 1 minuto, Acácio, por favor. Só 2 pontos. Eu acho que a gente tem uma discussão aqui sobre as funções institucionais da ABIN. A ABIN não é um órgão investigatório. A ABIN é um órgão que reúne informações de inteligência
para fomentar uma tomada de decisão por parte do presidente da República. Então, diferentemente da Polícia Federal, PP, ela não depende de autorização judicial, até porque, reitero, ela não investiga, ela colhe fatos para a tomada de decisão do chefe do Poder Executivo. Como não depende? A BIM não investiga, não Como tem não depende? atribuição. Ela pode entrar no teu celular sem ordem judicial? Ela não tem atribuição. Não pode, Cássio, não pode. Aonde há determinação de direitos e garantias fundamentais. Sim. Eu só posso ter a minha comunicação violada por autorização judicial. Qualquer órgão do Estado tem que respeitar a Constituição Federal. A ABIN, eu entendi sim, a ABIN não pode. Não entendeu. A ABIN não pode, de forma unilateral e arbitrária, decidir quem que ela vai investigar. E mais do que isso, violar a comunicação de dados de celular sem autorização judicial. Isso está na Constituição Federal. É uma garantia minha como cidadão. Mas em nenhum momento eu disse isso. Acho que você não entendeu. É que é isso que está sendo investigado, né? Não, nesse ponto nós concordamos. É isso que está sendo investigado. Mas o que a gente está falando a ABIN não tem função investigatória. Estou citando outra coisa. A ABIN tem como função juntar informações de inteligência, de contra-inteligência, obviamente, para que o presidente da República e todos os órgãos do Poder Executivo tomem decisões. Sim. Isso não tem nada de investigação, isso não tem nada de acessar aparelho. Eu não estou falando, eu estou falando da função. Não, eu tô falando do aplicativo israelense, que é a Última Milha, que monitora dados da rede celular por meio de georreferenciamento. E isso não pode ser feito sem autorização judicial. Não pode ser feito.